Salve galerinha do canal da Química, tudo certinho? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as várias unidades da constante de velocidade. Como assim, professora? A constante de velocidade tem mais de uma unidade? Tem sim! E eu vou mostrar para vocês quais são e o que tirar de informação dessas constantes. Por quê? Porque através dessa constante você pode já saber se eu estou falando de uma reação de ordem zero, de uma reação de primeira ordem, de uma reação de segunda ordem. É isso mesmo. Então é bom para você já ficar espertinho com relação a isso. Então o vídeo de hoje é uma super dica para vocês. Aliás, se vocês não sabem o que é uma reação de ordem zero, de primeira ordem, de segunda ordem, vocês vão encontrar tudo isso na nossa playlist de cinética química. Então, tem dúvidas sobre o que é uma reação de primeira ordem, como determinar se é uma reação de primeira ordem, como determinar a concentração em função do tempo? É só você ir lá na nossa playlist e maratonar, belezinha? Então, bora lá para a dica de hoje. Então vamos lá para a primeira unidade da constante de velocidade, que é o K. Eu estou considerando uma reação genérica aqui, então o reagente A que se transforma em produto B. Bom, aqui eu estou colocando a lei de velocidade de reações de ordem zero. Por quê? Porque imagina que esse reagente tem ordem zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, na verdade, para a ordem zero, a gente tem que velocidade é igual a constante de velocidade. Veja, a unidade de velocidade é mol litro a menos 1 segundo a menos 1, ou seja, a mesma coisa que mol por litro por segundo. Se aqui eu tenho uma igualdade, velocidade é igual a constante de velocidade, então nesse caso as unidades são iguais. Por quê? Eu não faço ideia. Porque você tem a mesma coisa de um lado e a mesma coisa do outro. Ela é uma igualdade, tá? Então, para a reação de ordem zero, K é igual a mol litro menos 1 segundo a menos 1, ou seja, mol por litro por segundo. Esta é a unidade da constante de velocidade para reações de ordem zero. Agora veja, aqui a gente já tem uma reação de ordem 1. Ó, se não aparece nada, é porque eu tenho uma reação de ordem 1, uma reação de primeira ordem. Bom, vamos lá. A gente vai fazer uma análise aqui. A gente já sabe que velocidade de reação é igual a mol litro a menos 1 segundo a menos 1. Ou seja, vou colocar aqui, ó, velocidade tem uma unidade de mol por litro por segundo. Agora, veja, o que a gente quer descobrir é a unidade de K, certo? Agora, qual é a unidade de concentração? A unidade de concentração aqui, ó, quando a gente tem esse colchete, é a concentração do reagente A. A unidade de concentração é mol litro a menos 1, ou seja, aqui, ó, vezes mol por litro. Agora, lembra, esta unidade tem que se igualar a todo o resto aqui. Então, a gente já tem, ó, mol e tem litro aqui embaixo. Então, o que está faltando aqui para que este lado todo desta igualdade dê igual a mol por litro por segundo? Falta aqui, né, este por segundo, não é isso? Então, veja, se eu tiver aqui este K igual a segundo a menos 1, ou seja, vou representar esse segundo a menos 1, a mesma coisa que 1 sobre segundo, vezes mol, vezes litro, e aqui, ó, mol por litro por segundo. Então, quando eu multiplico tudo isso daqui, agora sim, olha, eu vou ter exatamente a mesma unidade. Então, quando se trata de reações de ordem 1 ou de primeira ordem, a unidade de K é igual a segundo a menos 1. E claro, se eu estiver falando em uma reação que demora mais tempo, por exemplo, uma reação de meia-vida que às vezes pode demorar anos, então aqui seria ano a menos 1. Mas a gente vai fazer uma análise um pouco maior aí até o final desse vídeo. Fica aí, hein?
Aliás, se você não é inscrito, já aproveita, se inscreva, dê o like, ative o sininho da notificação e se você estiver aprendendo com esse vídeo, já compartilha com os amigos para que outros amigos também possam aprender com esses nossos vídeos. Combinadinho? Agora vamos para uma reação de segunda ordem. Veja, quando eu tenho uma reação de segunda ordem, o que aparece aqui? Aparece o 2, ok? Porque eu tenho uma reação de segunda ordem. Quando esse reagente dobra a velocidade, fica 4 vezes maior. Então, aqui este reagente fica ao quadrado. Beleza. A gente já sabe que velocidade é mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, mol por litro por segundo para facilitar a nossa análise. Eu quero achar aqui a unidade de K. E eu sei que concentração é igual a mol litro a menos 1, ou seja, mol por litro. Se aqui está elevado ao quadrado, então aqui tem que ser elevado ao quadrado. Então, eu tenho mol ao quadrado, litro ao quadrado. Agora, lembra, isso daqui é uma igualdade. Então, no final, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter mol em cima, litro embaixo e segundo embaixo, porque esta é a unidade de velocidade. E eu estou falando de uma igualdade. Então, eu tenho que colocar alguma unidade em K para cancelar aqui um mol, porque só pode sobrar um mol na igualdade. E eu tenho que cancelar esse litro aqui também, um deles, para ficar aqui apenas 1 litro embaixo. Então, o que eu vou fazer? Veja, se eu colocar aqui no valor de K, colocar 1 litro em cima e aqui, olha, mol segundo, por quê? Porque tem que ter também um segundo aqui. Veja o que vai acontecer, olha. Aqui eu já tinha mol litro segundo, aqui eu vou ter mol quadrado e aqui litro ao quadrado. Se eu cortar esse litro aqui com um desses daqui, vai sobrar 1 litro apenas aqui embaixo. Se eu cortar esse mol com 1 mol aqui, então vai sobrar apenas 1 mol em cima. E aí eu vou ter segundo embaixo. Então veja o que vai sobrar aqui embaixo: mol litro segundo. Então, para a reação de segunda ordem, qual tem que ser aqui? Olha, a unidade de K. Litro por mol segundo. É exatamente o que a gente tinha aqui, ó. Litro por mol segundo. Agora eu vou mostrar para vocês como que essas informações podem ajudar na resolução de exercícios. Bom, pessoal, se liga aqui nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Veja, aqui no primeiro exercício que aparece aqui, aparece a constante de velocidade de primeira ordem para a decomposição de um determinado inseticida em água a 12 graus é de 1,45 ano a menos 1. Veja, aqui o exercício até te fala que é uma reação de primeira ordem, que se trata de uma reação de primeira ordem. Porém, você nem precisava dessa informação, porque veja, qual é a unidade aqui, olha, da constante de velocidade. O que é a constante de velocidade? O K. Aqui eu tenho uma unidade de 1,45 ano a menos 1. Então, lembra, o que era aqui, olha, quando eu tinha o período a menos 1, se trata de uma reação de primeira ordem, independente ou não do problema ter te dado. Às vezes você pode pegar um problema que nem te dê essa informação. Mas se ele está te dando corretamente a unidade da constante de velocidade, então você já sabe se é uma reação de primeira ordem, de segunda ordem ou de ordem zero. Vamos continuar nossa análise aqui. A constante de velocidade de primeira ordem aqui também está dando que é de primeira ordem. Mas não precisaria. Por quê? Porque ele fala que a constante para a decomposição de N2O5, que é dada por esta reação aqui, olha, ele vai se decompor em 2NO2 mais O2, é de 6,82 vezes 10 a menos 3, segundo a menos 1. Então, veja, segundo a menos 1 é o quê? É a unidade de K se eu estou falando de uma reação de primeira ordem. Agora, veja, aqui eu tenho, olha, uma constante de velocidade é
1,78 vezes 10 a menos 4 litro por mol por segundo a 19 graus. E 1,38 vezes 10 a menos 3 litro por mol por segundo a 37 graus. Calcule os parâmetros de Arrhenius da reação. Isso aqui é um exercício. Veja que ele não está te falando qual é a ordem dessa reação. Agora, e se você tiver que saber em determinado ponto do problema qual é a ordem de reação sem ter que fazer análise gráfica, tá? Porque a gente já sabe que dá para diferenciar pelo gráfico resultante. Mas você não precisa ter todo aquele trabalho. Por quê? Porque aqui, ó, está falando de um K com uma unidade de litro por mol por segundo. O que é litro por mol por segundo? É quando a gente tem uma reação de segunda ordem. Então, olha que legal, só pela unidade você já consegue saber se é uma reação de ordem 0, primeira ordem ou segunda ordem. Vamos lá para este quarto exemplo. A decomposição da amônia é dada pela reação. Então, aqui tem a reação de decomposição da amônia. A 70 graus, a constante velocidade da reação de decomposição é de 2,5 vezes 10 a menos 4, veja que aqui ele está falando que é a constante de velocidade, certo? Ou seja, é K. Isso é igual a mol por litro por segundo. Qual é a constante de velocidade que tem a unidade de mol por litro por segundo? É aquela que está relacionada com uma reação de ordem 0. Então, aqui você já sabe que a amônia, na reação de decomposição, tem uma ordem 0. Ou seja, a concentração da amônia não interfere na velocidade da reação. Foram boas essas dicas que eu dei aqui para vocês? E então, se essas dicas foram boas, não esqueça de deixar seu like, até porque é de graça, né, gente? Compartilhe o vídeo com os amigos para que eles também fiquem sabendo dessa dica e que ajude vocês a resolver problemas de cinética química. E não esqueça de assistir lá a nossa playlist de cinética química e maratonar, porque vocês vão aprender tudo sobre velocidade de reações. Combinado? Até o nosso próximo vídeo.